em Lucas 18, 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. Diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pai, louvor e glória, honra, poder e majestade pertencem ao Senhor, Deus realizador de todo milagre, de toda transformação. Fala aos nossos corações. Ansiamos por Ti, Senhor Jesus. Em Teu nome oramos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos, o caminho de Jesus, seu roteiro em direção à cruz, começa numa noite fria, em Belém, numa manjedoura. O pastor nessa manhã nos disse sobre a humildade de Jesus, que não entrou em Jerusalém em uma carruagem, nem em um cavalo. Estou tentando achar um nome de cavalo. Manga larga machador. Manga larga machador é brasileiro, né? Não ia ter naquela época. Um azalão. Alazão. Azulão é outra coisa, né, irmãos? Mas não foi assim que Jesus entrou em Jerusalém. Com a mesma humildade que ele caminhou em toda a sua jornada terrena, o seu roteiro final, as suas últimas cenas aconteceriam da mesma forma. Jesus caminhando rumo à cruz para cumprir o que estava previsto desde a eternidade por Deus. Aquilo que precisava ser feito para que o homem voltasse ao seu lugar original de relacionamento e consciência plena que existe um Deus que nos ama e nos espera. Queridos, nos seus últimos momentos, em direção a Jerusalém, Jesus vai conversar com seus discípulos. Tiago e João vão ser traídos pela sua ambição. Em Jericó, Jesus vai curar 2 cegos. Zaqueu vai ser ali confrontado da sua situação e vai haver uma transformação em sua vida. Jesus vai a Betânia como convidado de Simão. Maria unge os seus pés, o preparando para a cruz. Uma grande multidão espera em Betânia. Eles queriam ver Lázaro, mas também queriam ver Jesus. E nesse momento os sacerdotes começam também a pensar como eliminar todo o rastro da história que Jesus havia escrito e ali acontecera naqueles dias. Jesus entra em Jerusalém, é recebido aos gritos de Hosana, como um rei, mas um rei humilde. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei, aquele que vem. Mas mal sabiam aqueles que declaravam Jesus o rei, que eles mesmos condenariam Jesus à cruz.
algo que Jesus não podia negar a si mesmo, pois era o grande plano de Deus, de revelação de amor para com seus filhos, para com sua criação. Em Cristo Jesus, a redenção das nossas almas. Mas antes de entrar em Jerusalém, nós vamos ver Jesus se encontrando com esse cego. Cristo dando a esse homem a oportunidade de ver aquilo que muitos profetas gostariam de ter visto, mas não puderam, o cumprimento dessa promessa de Deus de enviar o Messias. Aquele homem foi tocado pelo Messias, curado, foi testemunha espiritual do que Jesus veio fazer. Ele pôde ali experimentar o que tantos até hoje experimentam, transformação das suas vidas. Se você volta um pouco antes do texto, no verso 31, Jesus vai tomar para perto os 12 discípulos e vai dizer: olha, nós estamos subindo para Jerusalém e ali vai se cumprir tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, tudo que foi dito a respeito do Filho do Homem, e ele vai ser entregue aos gentios, vai ser escarnecido, ultrajado, vai ser cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ele vai ressurgir. Mas aqueles discípulos, porém, não compreenderam, não entenderam acerca das coisas que Cristo os falava, e o sentido das palavras de Cristo era-lhes encoberto, de sorte que eles não percebiam o que Jesus estava dizendo. Jesus proclamar ali aquilo que ele deveria fazer na cruz, mas os discípulos não entenderam. Queridos, os profetas foram claros a respeito do Messias, e no Antigo Testamento nós vemos claramente Isaías, Zacarias, como também nessa manhã o pastor nos trouxe profecias acerca da vinda do Messias, daquele que libertaria de uma vez por todas o seu povo a uma aliança agora inquebrável. Isaías 42 vai dizer, a partir do verso 1, o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que me dá muita alegria ao coração, e eu pus nele o meu espírito, e ele vai anunciar a minha vontade a todos os povos. Não vai gritar, ele não vai clamar, ele não fará discursos nas ruas, ele não esmagará um galho que está quebrado, nem vai apagar a luz que já está fraca, mas com toda a dedicação, não por força, não na espada, mas ele vai anunciar a minha vontade. Ele vai ser incansável, ele não vai desanimar, ele vai estar firme até que todos aceitem a minha vontade, e as nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Profecia a respeito do Messias que viria. Zacarias 9:9, alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, este vem teu rei, o justo Salvador, humilde, montado num jumento, no jumentinho, cria de jumenta. E ainda o profeta Isaías, no capítulo 53, que nós conhecemos tanto, mas quero enfatizar o verso 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz. Porque você tem paz hoje, meu irmão. Porque você tem paz ao deitar no seu travesseiro e confiança no Senhor. Porque você tem paz na sua história, na sua vida. O castigo que nos traz essa paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Cristo diz isso àqueles discípulos, mas eles não entendem. Não entendem aquilo que aconteceria, e nós vamos ver o cenário posterior, a fuga daqueles homens, o deixar Cristo na cruz, e com medo saírem, não prestarem ali o que era preciso através de uma coragem. E aí, quando ele se aproxima de Jericó, então, antes da entrada, havia um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E naquela época, aqueles que não conseguiam se fixar numa ocupação tradicional por causa da sua situação física, e que muitas vezes era apontada eram condenados de alguma forma por causa de algum pecado que pudessem ter cometido,
A única forma deles poderem sustentar-se, terem acesso a qualquer tipo de condição, era pedindo esmolas. E para os judeus, esse ato de dar esmolas era algo esperado. Então eles já ficavam ali esperando que isso acontecesse. Jericó era uma cidade próspera, com um clima bom, agradável, a 30 quilômetros mais ou menos de distância de Jerusalém, um lugar de apoio para os peregrinos que iam a Jerusalém prestar culto, entregar ali suas ofertas, e os peregrinos que passavam em direção às festas de Jerusalém, passavam por Jericó, e ali encontrava aquele cego. Em Marcos nós vamos ver o relato dizendo que ele se chamava Bartimeu. E quando ele escuta o tumulto da multidão, aquele tropel, aquele grande número de pessoas movendo-se ali de uma forma desordenada, ele vai perguntar o que está acontecendo aqui, quem está passando, o que é isso, que tumulto é esse? E vão lhe dizer, aquele que está vindo é Jesus, o Nazareno, e ele vai dizer, Jesus, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um grito de misericórdia. A pessoa aflita, o seu coração aflito, presente em toda a Bíblia, nós vamos ver no Salmo 123, a partir do verso 3, o próprio salmista dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, pois estamos sobre modo de fartos, de desprezo, e a nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos, e do desprezo dos soberbos. O grito de misericórdia era um grito do coração aflito, e aquele homem estava aflito. Mas repreendiam aquele homem, falavam para ele, fica quieto. Quando alguém incomoda a gente, a primeira coisa que a gente quer falar é, fica quieto. Você está falando demais. Para. E aqueles que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas quanto mais falavam isso, mais ele gritava. Mas ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para mim, eu estou aqui, eu preciso. Talvez aquelas pessoas que ali tentavam calar aquele homem, tinham pressa de chegar em Jerusalém, para a festa que acontecia. Talvez eles olhavam para aquele cego e diziam, esse cego é uma pessoa indigna, pecadora. Está assim porque pecou. Há tantas narrativas a respeito do porquê de Bartimeu estar cego. Mas de alguma forma as pessoas desprezavam aquele homem. Mas Jesus, meus irmãos, amigos, você que porventura nos visita nessa noite, nesse lugar, onde essa comunidade de Jesus proclama o seu amor ao Cristo, Jesus vai parar aquele tropel, aquela confusão. E ele vai mandar que tragam aquele homem. E ele vai perguntar para aquele homem, o que você quer? O que você quer que eu faça por você? E aí nessa versão ele vai dizer que eu torne a ver. Talvez aquele homem já tenha enxergado em algum momento. E ele vai dizer, Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar. E Jesus imediatamente diz, recupera a tua vista. A tua fé te salvou. E aquele homem volta a ver. E ele glorifica a Deus. E todo o povo, vendo o que acontece, louva o Senhor. Aquela obstinada súplica por piedade é atendida. O Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, misericordioso, atende o pedido daquele homem. E apesar dele caminhar para a cruz e saber da dor que ele iria sofrer, de tudo que ele iria passar, ele para e ele ouve aquele homem e ele diz, ser curado. Aquele homem não queria uma esmola, aquele homem não queria ouvir, ele não queria que alguém ouvisse a respeito das suas reclamações a respeito da vida, ele queria voltar a enxergar. Salomão também teve a oportunidade de responder uma pergunta de Deus sobre o que ele desejava. 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ver
E Salomão amava ao Senhor, e ele andando nos preceitos de Davi, seu pai, ele sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, e foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era alto, era o alto maior, era o lugar mais alto, e ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar, em Gibeão. E apareceu o Senhor a Salomão ali naquele lugar de noite em sonhos. E Deus perguntou para Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Querido, nessa noite, onde nós nos lembramos dos milagres do Senhor Jesus, o que você quer de Jesus? O que você quer do Senhor? Aquele homem podia ter perdido a oportunidade, como muitos, como aquele jovem rico que se encontrou com Jesus e perdeu a oportunidade. Ele podia ter pedido algo para Jesus, um pedaço de pão: Senhor, me dá um cestinho de peixes. Eu ouvi dizer que o Senhor multiplica comida, me dá comida. Mas ele pede algo impossível, a força humana. Ele pede a Jesus: eu quero voltar a ver, Senhor Jesus. Ele se sujeita ao mestre, ele chama Rabone. Ele reconhece Jesus como filho de Davi. Ele entende que havia uma profecia, e essa profecia em Isaías 11, a partir do verso 1, que diz que do tronco de Jessé sairia um rebento, e das suas raízes um renovo, haveria renovo para Israel a partir de Davi. E as nações reconheceriam, dariam glória a este. Queridos, Jesus então cura aquele homem, abençoa-o não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Algo maior estava em jogo ali, não só a sua restauração física, mas a sua fé sendo ali estabelecida em Cristo, e a sua vida na eternidade, o seu nome sendo escrito no livro da vida. Experimentando algo maravilhoso, algo, uma pré-sala do milagre da cruz. Um gostinho do que seria revelado em seguida, na semana seguinte, em Cristo Jesus na cruz. E aí há imediatamente alegria no povo. Aquele homem sem esperança, cego, agora curado, Bartimeu, se une àquela caravana dos peregrinos. E aqueles que o viram cego agora os viam vendo. E esses milagres aqueciam o coração do povo para entrar em Jerusalém. Eu fico pensando talvez em Bartimeu ali. Jesus entrando em Jerusalém. Nós vimos um pouco dessa narrativa hoje pela manhã. Mas Bartimeu aquecendo o coração do povo. Esse que está entrando é Jesus, ele me curou. Eu não enxergava, mas agora eu vejo. Olha o que ele fez. Celebrem ele, ele é o rei, ele é o filho de Davi, ele é o Messias. Celebrem, celebrem, vamos celebrar. Aquecendo o coração da multidão. E aqueles homens e mulheres entrando em Jerusalém. E Jerusalém recebendo o rei humilde. Um jumentinho. Indo para a cruz. Querido, talvez você tenha chegado nessa noite aqui como Bartimeu. Não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. Não se sabe o porquê da cegueira, como eu disse, de Bartimeu. Tantas histórias são contadas, mas aquele homem era cego espiritualmente e os olhos dele foram abertos e ele pôde contemplar o poder milagroso, salvador do Rei Jesus. O Senhor Jesus deu a oportunidade para que aquele homem desfrutasse de um poder transformador que nos tira da cegueira da vida e nos traz para o enxergar da luz do Senhor. Fomos feitos, queridos, à imagem e semelhança de Deus. Deus nos formou Adão e Eva, o primeiro casal, corpo e sopro divino, sadios, pequenos cristos para que se espalhassem pelo mundo. Mas essa imagem foi manchada pelo pecado, os seus olhos foram fechados e os homens devem agora ser recriados e nascidos de novo, porque não enxergam mais espiritualmente, não têm uma visão da eternidade.
E talvez nessa noite você chegou nesse lugar sem conseguir enxergar o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua história. Você está sentado no caminho, mendigando nessa vida, mas Jesus quer te tirar desse lugar, dessa situação e te fazer enxergar a vida eterna, a vida maravilhosa que o Senhor Jesus tem para nós. Amém? Paulo vai dizer à igreja de Corinto na sua segunda carta, no capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandecessem mais à luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E ele vai dizer, porque Deus que disse, não sou eu que disse, sou eu que estou dizendo, é Deus. Das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É Ele que ilumina o nosso coração para que vejamos quem Ele é. O próprio Cristo derrama fé em nosso coração para que possamos enxergar sem a limitação desse mundo, mas agora enxergando com os nossos olhos fitos na eternidade. Queridos, a cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física. É triste, sim. As situações que a vida às vezes apresenta, onde, por esse motivo, homens não podem ver as belezas naturais, mas é muito mais triste tantas pessoas que enxergam e não podem ver a glória da graça de Deus. É ruim não ter os olhos para ver os campos das flores, os frutos, a criação de Deus, a criação do Senhor, declara a sua glória, e muitos não podem enxergar isso, mas é muito pior ser um cego a respeito do Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E muitos que enxergam tudo isso ainda não veem a glória do Senhor. Na Bíblia, queridos, a escuridão é um símbolo de ignorância. E quando não enxergamos, andamos na escuridão, estamos ignorantes a respeito das coisas do Espírito de Deus. E aí Jesus vai dizer que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode enxergar, não pode entender, mantém-se na ignorância das coisas espirituais. E queridos, Satanás é aquele que quer te deixar cego a respeito das coisas espirituais. Ele fez isso com Adão e Eva no início, quando Deus o havia ali preparado para serem porta-vozes da imagem e semelhança do Senhor, para que espalhassem a glória de Deus pelo mundo criado, vendo tudo o que Deus havia feito, contemplando o próprio Deus numa relação com o próprio Senhor, mas vem Satanás e cega-os com a incredulidade, e eles deixam de crer, de entender e de cumprir, e pecam. E a partir da entrada do pecado no mundo, o homem deixa de enxergar as coisas espirituais. Você quer enxergar? Você quer ver? Então, querido, preste atenção. Cuidado. Cuidado, porque o mundo vai te convidar não para um banquete espiritual. E o mundo é toda a força maligna e satânica que quer te tirar das mãos do Senhor Jesus. Que quer fazer você permanecer sem enxergar aquilo que Cristo tem. E talvez ele está te fazendo ficar à beira da vida, mendigando e vivendo a partir das esmolas que esse mundo tem. Talvez o que move o seu coração são as filosofias desse tempo, talvez o que move o seu coração é o seu trabalho, talvez o que move o seu coração, o ídolo do seu coração são os bens, são as riquezas, talvez o ídolo do seu coração são os prazeres desse mundo, talvez o ídolo do seu coração é a sua própria satisfação. Querido, isso é esmola que o mundo está te dando. O que o Senhor convida para nós é que nos sentemos na sua mesa e estejamos no seu banquete espiritual, e o que Ele faz no nosso coração, nada que esse mundo possa oferecer vai nos dar. Talvez a sua satisfação está em assistir a sua última série, talvez a sua satisfação está em se ligar através das redes sociais, talvez a sua satisfação... Queridos, isso tudo é esmola. É muito pouco
É pouquíssimo diante do que o Senhor tem para nos dar espiritualmente. O nosso Deus nos convida para um banquete, não para uma vida de esmolas. Mas talvez você tenha ouvido muito sobre Jesus, e aquele homem com certeza ouviu sobre Jesus, havia chegado aos seus ouvidos as histórias a respeito de Jesus, porque quando falam para ele, Jesus o Nazareno vai passar aqui, ele está passando, logo ele fala, esse é diferente. E talvez você tenha ouvido sobre Jesus tanto na sua vida, na sua história, tem ouvido a respeito do que Jesus pode fazer, tem ouvido o burbúrio, os barulhos, as falas daqueles que têm experimentado Cristo, mas até agora você não decidiu-se a respeito de Jesus. Talvez você tenha visto, ouvido mensagens na internet, você tenha ouvido mensagens que chegam no seu celular, tantas pessoas com testemunhos de transformação, mas até agora você não decidiu fazer algo por sua vida e se entregar a Jesus. Cuidado. Porque a multidão passou. Jesus passou. Se você faz uma relação dos 3 relatos dessa história, você vai ver que são 2 cegos curados. Mas Lucas aqui vai dar atenção para Bartimeu. Como Marcos também. Aqueles que aproveitaram a oportunidade foram curados. Mas naquele lugar havia muitos outros, não só cegos, mas com outras mazelas, com outras situações. E nós não vemos relatos do que aconteceu. Porque talvez muitos viram o Messias passar, viram Jesus passar, mas não tiveram fé suficiente para dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso, decida, meu irmão, se você tem passado, meu amigo, situações na sua vida, de calamidade, situações espirituais, você tem visto o diabo destruir a sua história. Grite para Jesus, peça socorro, olhe a sua miséria, saia dela, peça ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Diga ao Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque Satanás vai se levantar para tentar calar você. Satanás ele olha para você, ele não te dá importância, você é um obstáculo para o plano dele. Mas você não é um obstáculo para Jesus. Ele se importa com você. Ele para te ouvir. Ele se aproxima. Mas é preciso ter fé para gritar. E quando Jesus se aproxima, ele pergunta, o que você quer? O que você quer? E nós vemos que a fé daquele homem se revela no desejo dele. Porque o desejo dele expressa algo que só Jesus poderia fazer. E quando ele olha para Cristo, ele pensa, só esse homem pode fazer por mim o que ninguém fez até agora. E talvez você já tentou tantas saídas, tantas soluções, mas nada até agora resolveu a sua história, as suas amarguras, as suas lágrimas. Mas nessa noite Jesus te pergunta, o que você quer? O que você quer? E a sua resposta vai definir o que você vai receber. Porque a sua fé vai demonstrar aquilo que você quer. Jesus não está interessado em te dar bens materiais, por mais que Ele nos abençoe com bênçãos muito maiores que nós pedimos ou pensamos. Deus quer abençoar a sua vida e te dar a eternidade. Efésios 2, Paulo vai dizer, Ele nos deu vida, estando nós mortos, cegos, sem enxergar, nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos em outrora, segundo o curso desse mundo, quando nós estávamos cegos, sem enxergar, pedindo esmolas nesse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, o inimigo das nossas almas, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
entre os quais também todos nós andamos um dia outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas muitos já têm achado esse pasto. E você, meu irmão? E aí Paulo continua dizendo: olha, vocês faziam a vontade da carne nos seus pensamentos, vocês eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas olha o que Jesus faz quando ele passa. Sendo rico em misericórdia, Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele, estando nós mortos, cegos nos nossos delitos, Ele nos dá vida com Jesus. E pela graça, é de graça, você não tem que fazer nada, a não ser crer. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscita e nos faz assentar em lugares celestiais. Ele te tira do lugar de esmola e coloca você em lugar celeste, onde Ele está sentado, para mostrar para todos os séculos a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, isso é pela fé, não vem de vós, é um presente de Deus, não é por obras, não é pelo que você faz, não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é gente boa. Para que ninguém se glorie, a glória é dele. E aquele homem saiu glorificando a Jesus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Deus não preparou a sua vida para você andar pedindo esmola espiritual por aí. Você jovem, você adolescente que acha que vai conseguir satisfazer os desejos do seu coração, entregando o seu coração às dissoluções desse mundo. Cuidado, quem vai satisfazer a sua alma é Jesus Cristo. Bartimeu teve seus olhos curados, testemunho do milagre de Jesus, mas os seus olhos espirituais foram abertos. E mesmo depois disso, os discípulos ainda não entenderam o que Jesus havia vindo fazer. Mas aquele homem saiu marcado. E por mais que a gente não veja e não saiba a história, nós vamos nos encontrar com aquele homem um dia. E todos aqueles que tiveram seus olhos abertos, não físicos, mas espirituais, como aquele homem teve, estarão com Cristo na eternidade, vivendo do seu amor e da sua graça, onde não vai haver mais lágrima, mais choro, não vai haver mais as mazelas e as esmolas que esse mundo traz, porque nós viveremos as riquezas do nosso Deus. Querido, aquele que entrou em Jerusalém num jumentinho, ele vai voltar. Ah, mas na hora que ele voltar, aí muda o cenário. Aí você vai lá para Apocalipse e você vai ver a glória e o poder na qual Cristo vai retornar. E todo olho verá e toda língua vai confessar que Cristo é o Senhor. Para terminar, queridos, há uma promessa de Cristo para nós. Há uma promessa do Senhor Jesus de abrir os nossos olhos espirituais para a remissão dos nossos pecados, perdão e renovo na nossa vida. Isaías, citei muito Isaías, e nós citamos Isaías muito nesses dias, porque disse que Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, porque ele fala muito a respeito do Cristo, do Jesus, o Messias que haveria de vir. Em Isaías 35, ele vai fazer uma profecia a respeito do fim dos dias. Preste atenção. O deserto e a terra se alegrarão. Naquele dia o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. O deserto vai florescer. E aí ele diz então: fortaleçam as suas mãos frouxas.
Fiquem firmes com seus joelhos, não sejam vacilantes. Dizem aqueles que estão desalentados de coração: sejam fortes, não temam. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus vem, Ele vem e vos salvará. Então vão se abrir os olhos dos cegos e vão ser desimpedidos os ouvidos dos surdos. Há um dia que vai haver restauração do corpo. Há um dia que os cegos verão fisicamente, há um dia que os surdos ouvirão, há um dia que haverá restauração e um novo corpo nos será dado. Sim, há esse dia. Os coxos vão saltar como os servos, a língua dos mudos vai cantar, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo, a areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em ribeiros, em mananciais de água, onde outrora viviam chacais, crescerá a erva como canas e juncos, e ali vai haver um bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não vai passar por esse caminho. Aquele que quer permanecer cego não vai passar por esse caminho, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminho não errará, nem mesmo louco. Ali não vai ver leão, animal feroz, não passará por ele, não se achará nele, mas os remidos vão andar por ele. Os resgatados do Senhor vão voltar e virão de Sião com cântico de júbilo, alegria eterna coará da sua cabeça, gozo e alegria vão alcançá-lo e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é a expectativa daquele que diz: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos. Bartimeu teve a oportunidade de presenciar a glória do Senhor, mas nessa noite você, que ainda não entregou sua vida para Jesus, tem a oportunidade, porque Jesus te diz nessa noite o que você quer. Responda a Jesus: eu quero ver, eu quero ver, eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos, porque eu não aguento mais viver de esmola desse mundo. Eu quero ver a glória do Senhor na minha vida.